Então, vamos lá. Vamos dar início à apresentação. Deixa eu começar a gravação. Professora Raquel, quer apresentar seu aluno, por favor? Boa tarde a todos. Calma aí que meu computador travou um pouquinho aqui para eu aparecer. Calma aí. Cliquei aqui agora para voltar. Gente, deixa eu só abrir aqui. Bom, boa tarde a todos. Vamos então iniciar a apresentação, tá, do aluno Nelson da Silveira Sintra Neto. Bom, o título da apresentação dele é Investigação do processo de hidrogenação direta da mistura gasosa, CO2 mais oxigênio, visando otimizar a segurança de operações em células a combustível do tipo, calma aí que apareceu aqui, PEM-FC. Boa sorte aí, Nelson. Obrigado, professora. A partir de agora. 15 minutos. Tá bom. Você tem 15 minutos, então. Okay. Valendo? Valendo. Boa tarde a todos. Agradeço a banca por aceitar meu convite. E vou fazer um breve texto sobre a apresentação do trabalho. Vamos lá. Bom, todos sabem da crise hídrica que assola o nosso país, principalmente na região sudeste e centro-oeste. Desculpa, não estava passando. A distribuição de energia no nosso país, escolhida, foi a geração centralizada. O país possui dimensões continentais. A nossa matriz energética possui grandes usinas hidrelétricas, que é o que alimentam as nossas cidades. Por esse motivo, as cidades ficam longe das hidrelétricas. Então, o Brasil acabou ganhando grande expertise na transmissão de energias a longa distância, entendeu? Conforme é dito pelo antigo diretor da ANEEL, em 2015. Nossa matriz energética é composta por 59,9% das usinas hidrelétricas, ou seja, é uma das matrizes energéticas mais sustentáveis do mundo. Os três principais pilares da nossa matriz energética é a hidrelétrica, que é a geração principal dela. Quando a hidrelétrica falha ou dá uma baixa de potência, é substituída pela térmica, que é o que está acontecendo no caso da crise hídrica, e também substituída pelas nucleares, quer dizer, complementada pelas nucleares e pela térmica. Aí tem aqui o gráfico do lado, que pode ser visto aqui, ó, que a energia hídrica, corresponde a 59,9%. O carvão, né, que seria a térmica, olha lá, 2%. A nuclear, 1,1%. Então, você vê claramente que tem uma desproporção grande que realmente elas servem como um complemento, não como uma energia principal. Tem alguns países do mundo que realmente usam essas energias como principais, são considerados os países mais poluidores do mundo. Como foi falado nos slides anteriores, o Brasil está passando por uma crise hídrica. Isso acaba gerando uma dificuldade na produção de energia elétrica, por nossa energia ser basicamente feita a partir de hidrelétricas. Isso acaba aumentando o custo de produção dessa energia. Então, de acordo com a dificuldade da produção dessa energia, a ANEEL criou esse sistema de tarifário, que é o sistema de bandeiras, que pode ser verde quando é fácil a produção de energia, quando está propício à produção de energia, o amarelo quando está um pouco mais difícil para poder fazer a produção de energia, o vermelho quando os reservatórios estão críticos e precisa realmente entrar com uma complementação mais pesada, e o vermelho bandeira 2, que é quando está mais complicado ainda. Nesse caso, você ainda tem um acréscimo em cima da sua tarifa. O problema? Bom, o Brasil ele tem investido pesado em suplementação com energia renovável. Só que essa energia renovável ela acaba gerando alguns problemas na nossa matriz, como vamos ver a seguir. Ela não é tão simples fazer a sua implementação. Por quê? A sua produção de energia
ela flutua. Não é igual uma energia de uma hidrelétrica, que o fluxo de água é contínuo. Os ventos, tipo, no gerador eólico, o vento não é contínuo. O vento tem momentos de pico. Então, ela acaba sendo... Ela tem momentos que ela produz muito, tem momentos que ela produz bem menos. Então, isso acaba gerando picos na rede. A justificativa. Então, como eu falei, as energias renováveis, que são uma excelente forma de complementação da nossa rede, elas são instáveis, elas flutuam, a produção delas. Por isso elas são chamadas de não... Ai, fugiu o nome da palavra. Fugiu o nome. Eu não vou falar agora. Não despacháveis. Isso, obrigado, Rafael. Não despacháveis. Então, como elas são energias não despacháveis, ela acaba tendo uma dificuldade maior, acaba criando uma desestabilização no sistema de nível nacional. Então, é necessário uma tecnologia que possa complementar essa tecnologia. Aí, que é o tema proposto por esse trabalho. No caso, o hidrogênio tem sido a tecnologia mais evidente para poder fazer essa complementação. Porque, no caso, você fazer o armazenamento. Em vez de você armazenar em bancos de bateria, você armazenaria na forma de hidrogênio. Só que o hidrogênio é altamente explosivo. Então, foi necessário, até hoje não tem sido estudado, como você neutralizar ele. Porque se você tiver algum problema durante a sua produção ou alguma coisa do tipo, você acaba explodindo sua planta. Entendeu? Algum curto de algum sensor, alguma coisa, você tem algum problemas sérios. Então, esse é o foco desse trabalho. A delimitação desse trabalho, como foi feito durante a pandemia, a gente não teve acesso eu não tive acesso aos laboratórios da instituição. Então, eu fui obrigado a fazer equipamentos em casa que poderiam detectar os gases e tudo, um sistema fechado em casa. Não é um sistema de laboratório, porém, a conclusão que a gente pode chegar é a mesma. Depois pode ser usado como uma prova real, no final, para ter certeza, mas a conclusão consegui chegar a essa conclusão através de equipamentos rudimentares, feitos em casa, domésticos, na verdade. As delimitações de trabalho. As delimitações de trabalho foi isso que eu acabei de explicar agora. Tanto que o equipamento quase um homemade, é um feito em casa, que eu não posso calcular partes por milhão com certa precisão. Então, essa parte do trabalho eu deixei para uma próxima etapa. Essa etapa que, infelizmente, eu não consigo falar partes por milhões, com precisão, partes por milhões. Então, eu preferi omitir do trabalho as partes por milhões desse trabalho, dos gases. O objetivo geral desse trabalho foi justamente investigar, através dos ensaios experimentais e documentais, a possibilidade de se neutralizar o hidrogênio, neutralizar sua inflamabilidade. Para que seria isso? Justamente como eu tinha explicado antes, você poder gerar hidrogênio com o excedente de energia, nos horários de pico de produção, você pega esse excedente e gera hidrogênio. E você consegue estabilizar a mistura através dessa tecnologia que eu vou apresentar para vocês. Os objetivos específicos é desenvolver a tecnologia através da eletrólise, separando os gases de oxigênio e hidrogênio, desenvolver um equipamento capaz de realizar a análise dos gases, montar um circuito fechado, porque o sistema tem que trabalhar em circuito fechado para poder fazer a análise, calibrar o equipamento analisador de gases, que tudo tem que ser calibrado, é como se fosse um nariz eletrônico, você tem que explicar para ele o que é o gás, que tipo de gás é, qual a proporção que tem, é bem complicado para poder fazer essa calibração precisa. Eu consegui fazer, mas eu preferi não colocar no trabalho. Os insumos necessários para poder ser feito, entendeu? Tiveram vários desafios nos objetivos específicos. E, no final, realizar o tratamento dos dados que foram obtidos. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para mim, desculpa. O analisador de gases. Essas aqui são todas as etapas que foram feitas do analisador de gases, desde o início dos sensores sozinhos até sua concepção, do 1 ao 12. Depois de ter feito o analisador de gases, o analisador de gases estando pronto, passou-se para o processo propriamente dos testes, que foram feitas as adições dentro do circuito. O circuito já tinha o hidrogênio. Eu fui adicionando o CO2 e o oxigênio para ver quais reações que aconteceria. Só que uma vez que eu adicionei o hidrogênio e o oxigênio, aconteceu uma coisa bem engraçada com os meus sensores, conforme eu vou apresentar nesse slide aqui. Não, aqui, desculpa.
aconteceu isso aqui, ó. Os gases simplesmente... Quando eu injetei o hidrogênio, o CO2 e o oxigênio, o meu nível de hidrogênio caiu. Se ele caiu, eu comecei a pensar, ué, meu sensor está errado. Só que o meu sensor não estava errado. Ele estava virando um novo composto. Os átomos estavam se juntando e formando moléculas. E engraçado que ele acendia o sensor de presença de hidrogênio e, de repente, apagava. O meu sensor de presença de gás inflamável acendia e depois apagava. E depois ficou apagado direto. E antes estava aceso direto porque o hidrogênio é inflamável. E nisso eu comecei a anotar essas informações no meu diário de pesquisa e eu percebi que realmente estava sendo criado um novo composto ali. Foram cogitados vários compostos que poderiam conter hidrogênio, CO2 e oxigênio. Um deles foi o ácido fórmico, só que não era ácido fórmico. Aí eu continuei fazendo os testes para ver se realmente aquele sensor de inflamabilidade que estava dentro do equipamento de análise estava realmente funcionando. Eu fiz um teste ouro. O que é? Realmente você inflamar o hidrogênio. E que eu fiz? Eu peguei e criei um teste de inflamabilidade. Eu peguei uma placa de Petri, que eu tenho em casa, e coloquei um pouco de detergente, um pouco de água, para poder fazer para mexer com a tensão superficial dela. Aí eu peguei a seringa, puxei só o hidrogênio puro do meu reator de hidrogênio, do gerador de hidrogênio, e injetei na água, nessa água com sabão. Aí formou uma bolha, depois eu injetei o CO2 e o O2, né, que é o oxigênio, e fui mexendo com proporções diferentes de CO2 e O2 nessa mistura. E o resultado, eu comecei a ficar maravilhado com o resultado, porque cada vez que eu acrescentava essa mistura, menos o hidrogênio começava a ficar inflamável, até o ponto que chegou que ele simplesmente, eu botei o fósforo nele, em vez de o hidrogênio puro, ele explodia. O hidrogênio, com um pouco da mistura, ele pegava fogo como se fosse um gás de isqueiro, bem fraquinho. Quando eu tentei a terceira mistura, ele realmente já não pegou mais fogo, e o fósforo apagou, como se tivesse colocado dentro de um lugar com monóxido de carbono, para vocês terem uma ideia. Aí, resultado obtido eu já falei. Então, quando eu percebi os sensores dos gases, eu descobri que era um gás não inflamável, um gás que não tinha cheiro, não era GLP nem natural, porque não foi detectado pelos sensores, e não era tóxico. Então, só continha esses três metais esses três gases dentro do sistema. Então, eu cheguei à conclusão que só poderia ser alguma coisa que tivesse esses três gases, não poderia gerar um novo gás. Aqui foi o sistema que foi criado depois dessa análise, quando eu cheguei à conclusão que realmente era o H2CO3, só que é o H2CO3 não na forma líquida, é na forma gasosa. O hidrogênio entra no sistema, como vocês podem acompanhar pela figura aqui, pela imagem. Aí você vê o H2, que H2 é o gás, o H é o átomo. Você vê o H2 entrando no sistema, aí vocês veem que ele se junta com o CO2 e o O2 e vira o ácido carbônico, que é o água com gás. Só que a água com gás é a água, o H2O, com as moléculas, com o CO2 entre suas moléculas. Entendeu? Nesse caso aqui, não. É todo mundo, os átomos, todo mundo perdido, mas essa mistura, se você, ela é basicamente o H2CO3. E no final, como essa mistura é uma mistura altamente instável, conforme a própria literatura fala, o que acontece? O hidrogênio entra pelo lado direito ali, como pode ser mostrado na figura, e ele se mistura com o CO3, né, que vira CO3, que é o trióxido de carbono, só que, teoricamente, não existe o trióxido de carbono. CO2 mais O2, né? Aí ele se junta ali e vira o H2CO3. E no final, como essa ligação é muito estável, lembra que eu falei que o meu sensor de hidrogênio ele ficou acendendo e apagando? Era por isso, porque ele formava a ligação ali dentro, aí o sensor apagava. Aí, de repente, como ele estava, ele desfazia a ligação e a célula combustível funcionava, ele gerava tensão no final da célula combustível. Aqui no final, aqui na saída do hidrogênio, é uma célula combustível. Aí ficou bem interessante, eu comecei a ficar com algumas dúvidas, aí depois de analisando todos os dados, realmente era plausível essa tecnologia. Aí agora eu vou mostrar ela sendo aplicada para os senhores. Lá, do lado esquerdo, vocês veem o sistema completo sem o sistema de neutralização, sem esse sistema que eu acabei de falar para os senhores. Está vendo? Olha lá, a linha amarela, H2, aí ele é armazenado nesse sistema, ele é produzido na eletrólise, né, através de eletricidade, com excesso de tensão que sobra da rede. Aí ele armazena aqui nesses dois cilindros aqui, hidrogênio e oxigênio separados, e depois essa torre aqui é o analisador que eu projetei.
Aí ele entra depois na célula combustível e volta. Esse sistema funciona, ele gera energia. Você bota energia no eletrolisador, é gerado gás, e no final ele é transformado pela célula combustível em energia de novo. Ou seja, ele funciona como um sistema de armazenamento de energia. Ele é uma pilha química. Já do lado estabilizado, olha que interessante. Quando você pega e você tem uma válvula de retorno, se vocês olharem logo depois do estabilizador, por sinal, essa válvula de retorno está virada, eu botei virada ela. Mas tudo bem, ela seria não conseguindo retornar para o eletrolisador. Se vocês olharem, ela faz um círculo, ela faz um retorno ali, ó, tá vendo? Então, é porque aqui dentro já tem o gás neutralizante. Todo esse circuito que tem aqui, ele não é explosivo. Eu posso pegar o gás hidrogênio aí em qualquer ponto ali dentro, que na verdade não vai ser hidrogênio puro, vai ser o H2CO3, e fazer o teste de inflamabilidade que não tem explosão. E a célula combustível continua funcionando. Isso que é interessante. Porque no final, quando o hidrogênio sai, ele sai como próton. Então a célula combustível funciona. Ele consegue passar pelo náfion, que é a membrana PM. Então, em conclusão, a pesquisa, realmente a tecnologia é possível, é viável, só falta acertar alguns detalhes dela para você poder equilibrar alguns sensores e tudo mais. Essa aqui foi a referência bibliográfica que foi utilizada para fazer essa apresentação aqui. É totalmente diferente da apresentação do TCC. Essa aqui é só dessa daqui, da resumida. E muito obrigado a todos. Muito bem, Nelson. Pedir para você ligar para a câmera. Se você quiser descompartilhar para ela aparecer teu rosto aí, é melhor, tá? Tá ótimo, né? Deixa eu clicar aqui. Acho que apareceu. Deixa eu pausar. Nelson, esse trabalho você comentou comigo lá do início, né, do TCC. Eu queria saber, dentro daquilo que você estava programando, o que você havia comentado comigo era algo que você tem uma proposta muito mais ampla, né, em relação a essa ideia, né? E como é que está a partir de agora? Você continua ainda a partir disso? Eu tenho duas perguntas para você. Essa é uma pergunta. Sim. E a segunda, se você chegou a fazer algum protótipo, alguma coisa. Eu pensei que você fosse mostrar aí Mas você não chegou a filmar nada mostrando assim, não, né? Não, eu até tenho filmado, só que, como a apresentação é uma apresentação estática, não tem e eu problema. tinha um tempo muito curto, Sim. Infelizmente não foi possível, mas Não, eu sugeri, de repente, se você puder colocar o vídeo, carregar o vídeo no chat, alguma coisa para a gente ver depois, pode carregar, tá? Mas... Eu acho, mestre, desculpa, eu acho que eu tenho gravado o teste de inflamabilidade ainda, que mostra quando que eu faço a mistura dos gases e você vê o gás... Ele é grande? Ele é grande? É grande, porque foi feita a análise toda, não dá para carregar. Mas essa é a minha pergunta. Você tem uma proposta, eu sei que essa questão da preocupação com o hidrogênio é muito grande, tá? E, assim, o que você acha a partir de agora, que você chegou a um determinado resultado, se você acha que isso é viável, né? Não uma questão de viável para fazer, mas viável de colocar em mercado algo assim como você propôs, que tem todo o armazenamento, né? Com alguns outros fatores aí que também dificultariam. Sim. Posso falar? Sim, pode. Então, mestre, a conclusão que eu cheguei no final da pesquisa é que realmente a tecnologia é viável e que pode ser produzida comercialmente. Só precisa ser feito alguns detalhes. Para poder garantir isso, que ela é produzida comercialmente, eu peguei e fiz um registro de titularidade autoral dele, para não acontecer depois de a gente apresentar e o americano copiar, alguém copiar da gente e ficar como sendo uma tecnologia nacional. Eu já tenho, inclusive, algumas possibilidades, em vista algumas empresas interessadas em produzir, porque, inclusive, ele poderia facilitar, inclusive, a parte dos carros que estão sendo produzidos pela Hyundai agora. Vão começar a produzir um carro elétrico, a hidrogênio, e, inclusive, se eu não me engano, deve estar presente, talvez, na apresentação, o Marcelo Stoner, que é o diretor das empresas lá do Nordeste, dos geradores eólicos, do Parque Eólico do Nordeste. Talvez ele esteja presente, se não tiver, depois eu mando o vídeo para ele. E ele sempre conversou muito sobre geradores eólicos e tudo. Está sendo implantado no Nordeste agora o gerador eólico que ele gera hidrogênio em vez de gerar eletricidade. Ele gera energia elétrica em cima e é feita eletrólise embaixo e armazenado na forma de hidrogênio. Justamente por causa dessa iniciativa que eu lhe falei,
que é complicado as linhas de transmissão, você transmitir, você tem legislação, tem um monte de impactos para você poder fazer. Então, devido a isso, essa tecnologia impactaria, inclusive, a tecnologia deles, entendeu? Você poderia ser aplicado nos geradores eólicos deles para não acontecer uma explosão ou uma queima acidental, ou uma coisa do tipo. Então, é uma tecnologia que é muito viável e muito segura. Entendeu? Eu acho que poderia impactar, inclusive, a longo prazo, isso seria o médio prazo. A longo prazo, poderia ser impactado, inclusive, na indústria da aviação. Inclusive, você podendo pegar a fase final dali, porque, na verdade, quando o hidrogênio e a mistura está dentro do tanque, ela é totalmente não inflamável. A partir do momento que passa da célula para lá, é como se fosse uma peneira. Dentro do sistema, o CO2 e o O2 fica, só sai o hidrogênio. Então, você não precisa ficar alimentando o hidrogênio. O sistema se retroalimenta. Ele fica circulando essa mistura ali dentro. O hidrogênio que entra ali dentro é estabilizado e sai só o hidrogênio puro no final. Então, é uma tecnologia... não foi porque eu fiz, mas é uma tecnologia bem inovadora. Sim. Passar a palavra à professora Renata. Professora. Bom, boa tarde, Nelson. Parabéns boa tarde, pelo seu professora. projeto. Muito obrigado, bem interessante professora. que você Muito fez. Obrigado. Muito Obrigado. bacana. Quando eu li, eu comentei até com a professora Raquel. Agradeci por ter me convidado para a banca. Bem legal. Fico feliz por causa do seu contexto técnico. Sei que a senhora é uma pessoa muito técnica. Porque um dos maiores problemas, né, da nossa atual sociedade e da tecnologia é realmente armazenar energia. Né? Quando você armazena energia em longo prazo, é difícil, porque quando você tem uma bateria, né, a bateria perde a carga, né? Aquilo perde Sim. a carga. Então, se for elétrica, né? Então, se você está usando, sei lá, energia solar, o que quer que seja, depois de um tempo, né, essa energia ela some, né? Você perde, né? E gerar energia com hidrogênio hoje é o boom, né? O que está sendo falado aí, que embora hidrogênio seja um gás inflamável, você usar a energia que sobra, né, de geração solar ou eólico, que seja, para gerar hidrogênio, né, gerar energia com hidrogênio, é realmente bastante interessante o que você fez. Né? Muito bacana. Tá? Porque hidrogênio ele faz eletrólise, né? Ele faz eletrólise. Então, você usou aí gás carbônico com oxigênio, né? Gás carbônico com oxigênio, através dessa tecnologia, professor, desculpa te cortar, essa tecnologia foi baseada no gasogênio. Eu falar do gasogênio? Sim. Foi o primeiro sistema de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu me baseei no gasogênio, porque o gasogênio era como se fosse a reforma do vapor, porque naquela época não existia eletricidade. Eles tinham que gerar hidrogênio. Aí eu comecei a pesquisar como que eles geravam eletricidade naquela época, como eles iluminavam as ruas naquela época. Aí eu descobri que eles faziam uma caldeira com vapor e jogavam monóxido de carbono junto com o vapor da água e virava hidrogênio e CO2. E interessante que o hidrogênio não explodia. O hidrogênio deles naquela época pegava fogo. Aí eu comecei a me atentar. Eu falei, então tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a misturar, fazer as misturas. O interessante é que o gasogênio ele não tem o mesmo poder do hidrogênio de fugir, porque o hidrogênio ele é considerado o Houdini dos gases. Por quê? Um exemplo. Se esse plástico, isso aqui é papel, desculpa, mas se é um plástico isso aqui é formado de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são cadeias de hidrogênio e carbono. Sim. O que acontece? É como se ele entra aqui, como é formado de várias sequências de hidrogênio e carbono, ele entra aqui, ele simplesmente ocupa o lugar desse primeiro que está aqui, da primeira camada da superfície, e faz o último daqui pular. Então, ele praticamente ele transpõe qualquer coisa. Isso é um risco de operação absurdo, a níveis astronômicos, entendeu? E essa tecnologia, ela visa justamente impedir que ele fuja, porque você faz uma gaiola química. Sim. Na hora que ele tenta fugir, quando ele tenta fugir, vem o CO2, o CO3, que é o trióxido de carbono, porque trióxido de carbono fica engraçado falar, existe, mas não existe. Vem o trióxido de carbono e sequestra ele de novo. Aí fica naquela, ele tenta e volta de novo. É bem engraçado quando você olha, eu vou ver com a professora Raquel, se a gente marca depois, quando voltar ao presencial, para fazer essa apresentação do equipamento na instituição. Aí vocês vão ver que é engraçado que os sensores parecem que eles estão todos loucos. Eles começam a acender, apagar, e um sensor de precisão, um sensor usado na indústria, que não erra.
Eu não usei nem a parte de programação do sensor, eu só usei a parte analógica do sensor. Entendeu? Bem legal. É uma coisa muito doida, né? Na verdade, você está transformando energia em gás, né? E depois você vai transformar em energia de novo. Né? Mas é a melhor forma hoje, realmente, de você guardar energia, sem dúvida. A minha pergunta é a seguinte. Bom, deixa eu falar do teu trabalho, né? Sim, obrigado. Então, assim, o resumo eu achei um pouco confuso, porque ficou, assim, eu achei que não ficou claro qual é a finalidade do teu projeto, do teu trabalho, né? Que, lógico, a gente sabe que é obter hidrogênio como forma de armazenar energia, mas eu acho que você tinha que ter escrito isso de forma mais clara ali no teu resumo, tá? Só colocar, né? O objetivo principal é obter hidrogênio. Eu estou no meu trabalho, desculpa aqui. Ter hidrogênio como forma de armazenar energia, né? Mas isso não é demérito nenhum, só complementar. A minha pergunta que eu tenho, assim, eu não sei também se você fez isso, né? É o seguinte, né? No caso, você obteve, né? Você obteve o ácido carbônico, né? Que não é inflamável, né? E juntou isso com oxigênio, né? Então, a minha pergunta é Não. O oxigênio, ele faz formar o ácido carbônico. Faz formar o ácido Sem carbônico. O oxigênio, ele viraria metano. Você usou o gás carbônico para achar o ácido. Isso. Não, isso que eu quis dizer. Eu só falei errado. Me diz uma coisa, qual é a eficiência energética desse processo? O que eu quero saber? Quando você usa uma energia de X joules para armazenar, por exemplo, hidrogênio, dessa forma que você está fazendo, quanto você consegue recuperar em X joules quando for feita a queima, né, desse hidrogênio? Quanto? Você mensurou isso? Não, professora, o que eu consegui fazer? Eu consegui gerar no início, como foi um equipamento feito a homemade, digamos assim, feito em casa, DIY, eu não tenho como ter uma precisão correta. Por quê? A célula combustível que eu usei foi uma célula combustível educacional. A célula de combustível educacional, a platina dela não é uma platina de boa qualidade, entendeu? É uma platina chinesa, que é banhadinha a platina. Seria necessário fazer um teste mais profundo para poder fazer esse teste. Eu teria que usar uma célula combustível de verdade, de uma industrial. Não tenho como eu chegar e, literalmente, se eu botasse esse dado, eu estaria queimando o TCC. Entendeu? Eu preferi não ir tão profundo, eu já fui profundo até demais em certas coisas, porque eu poderia queimar ele se eu errasse algum dado. Entendeu? Eu preferi não especular. Mas você acredita que se recupera pouco de energia original ou muito? Não, muito. Porque ele gera muito. É mesmo? É a mesma coisa, era pouco. É mas a mesma coisa assim, da célula combustível. Deixa eu entrar numa... Nelson, mas esse cálculo que a professora Renata está comentando, você não conseguiria fazer estimado, cálculo teórico? Por que não? Não é possível fazer estimado. Eu vou explicar por quê. Porque isso impactaria... Vamos lá. Basicamente, vou falar em termos práticos. Vou dar um exemplo que fica mais fácil de explicar. Imagina que você tem um tanque de combustível do seu carro. Se eu pegar ele e encher ele com álcool anidro, álcool puro, ele vai ter um desempenho, não vai? 100%. Uhum. Se eu pegar o nosso álcool hidratado, o etanol de posto de gasolina aqui, que é batizado, e eu botar no seu tanque, ele vai ter o mesmo desempenho? Não. Então, essa mistura é como se fosse o nosso álcool batizado. Depende de quanto de água eu coloco dentro do álcool anidro, para mim ter a proporção de saída. E na minha mistura a mesma coisa. Depende de quanto eu coloco o gás neutralizante e ele feche conexões ali dentro, porque, na verdade, o gás que eu coloco, ele só serve para neutralizar. Ele não fica de ad eterno, ele não sai no resto da mistura. Então, ele não impacta na célula combustível. Neutralizador. Entendeu? Ele é um neutralizador, ele é uma chave liga-desliga. É neutralizador, entendi. Ele não sai, então ele não impacta. O meu sistema não impacta a célula. Vai impactar sim, porque o hidrogênio no final ele vai ter que desfazer a ligação. É só por isso, só por esse motivo, porque de resto é a mesma coisa. É o mesmo gás de hidrogênio que você usaria puro na célula. Então, depende do desempenho da célula, depende da platina, depende de todos os componentes do teu sistema. É tanta variável que é quase que um outro TCC, só fazer isso. Só uma tese de doutorado. Tá. Não, mas assim, de qualquer forma... Eu pensei em fazer, mas depois de... Você tentou fazer alguma coisa e não quis colocar no TCC. Eu falei, nossa, podia ter colocado para a gente discutir. Não. Qual é a questão? Esse analisador de gases que eu fiz, se vocês pegarem o TCC depois e olhar na parte de sensores, vocês vão ver a precisão desse sensor.
Foi tanto desafio para poder fazer esse projeto, professora, que a senhora não imagina. Para você ter uma ideia, eu descobri uma falha dentro do sensor do fabricante. Eu descobri que eles usam aqui, ó, aqui não dá para ver. Mas mostra lá. Eles colocam um resistor de 1K. O resistor de 1K nesse sensor, como é que é esse sensor? Ele é um divisor de tensão. Sim. Ou seja, você tem uma resistência fixa e você tem uma resistência variável, que é o próprio sensor de analisador de gases. Como é que funciona isso? É uma bobina de platina, de fio de platina. Ele usa um sistema chamado, o professor que conhece bem, professor Carlos, um sistema chamado adsorção. O que é adsorção? Que é diferente de absorção. A adsorção é quando você esquenta a bobina e os gases que estão presentes ali, eles simplesmente se colam ali na bobina. Isso altera a resistência do material. Ao alterar isso, você tem uma variação de quanto gás tem ali. Quantos átomos de moléculas do gás tem ali, na verdade, né? De átomos, né? Moléculas do gás tem naquele momento. Então, propriamente dito, se você pega e bota um sensor do lado da carga muito baixo, o teu sensor fica extremamente sensível. Para mim, usar um sensor extremamente sensível num ambiente confinado, que é isso aqui, que é uma cápsula lá. Ah, detalhe, essas janelinhas aqui tem motivo, tá? Esses troços aqui não é para olhar lá dentro e achar bonitinho, não. Tem motivo. Por quê? Se você pegar e você... Deixa eu botar a luz, porque está muito escuro. Se você pegar e não tiver essa janela, quando eu estava fazendo os testes da inflamabilidade, os sensores trabalham quente. O hidrogênio ele é altamente inflamável. Então, ele pode ter combustão espontânea. Eu estava fazendo análise ainda. Eu coloquei como zona de expansão. Porque se acontecesse alguma coisa, ele é todo de PVC. Ele é todo de PVC. Sim. Então tem um escape. Porque senão vira uma granada. Uma granada recheada de hidrogênio, em vez de pólvora, que o hidrogênio é sei lá quantas vezes mais forte que a pólvora. Ele é inflamável, totalmente inflamável. Não, explosivo. Inflamável é já uma escala. Não é inflamável, é explosivo, exatamente. Ele não é explosivo. Ainda mais que eu estou com um oxidante junto. Não, bem legal. Bom, de qualquer forma, o seu TCC é um método de armazenamento de energia em longo prazo, né? Vamos dizer assim, em longo prazo. Muito bom, muito interessante que você fez. Muito legal, assim, bem bacana. Acho que você tem que realmente continuar. Eu tentei o máximo honrar vocês. Eu tentei ao máximo honrar meus professores que me deram todos os estudos durante esse tempo, me apoiaram o tempo todo na faculdade. Tipo, eu estou há 11 anos na faculdade, né? Por causa de brigas com a instituição. Eu tive alguns problemas com a Estácio, porque eu sempre fui pesquisador, desde o início. Eu projetei a primeira casa 100% autossuficiente do mundo. Eu tive alguns problemas na instituição, por causa disso que não vem ao caso falar aqui agora. É uma questão de ética. Mas, então, eu saí da faculdade, tranquei a faculdade e fiquei trancado durante 4 anos, por causa desse motivo. Porque eu falei que eu era uma equipe. Eu tinha uma equipe de pesquisa que eu montei na instituição, desde o meu primeiro dia. E eu honrava a minha equipe e eu não aceitaria o que eles já tinham me proposto. Entendeu? Por esse motivo, eu pedi trancamento no dia. Aí, meu coordenador na época, que a senhora deve conhecer, o professor Jorge Bittencourt, pegou e me chamou para palestrar junto com ele, e eu fiz a minha primeira palestra da minha vida em 2010 para a instituição, apresentando a primeira casa 100% autossuficiente do mundo. Aí depois eu vim para ser convidado para Rio Mais 20, aí eu palestrei na Rio Mais 20, representando o clube de engenharia com essa casa, aí eu tive que defender a casa lá para o pessoal da USP, doutores de tudo quanto é lugar, e por aí vai. Aí minha vida ficou louca. Mas tá bom, eu estou satisfeita. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, professor, é um prazer ter a senhora na minha banca. Poxa, de coração mesmo, prazer. Bom, para a gente finalizar, professora Raquel, sua orientadora. Raquel, vamos lá. Bom, eu tenho que agradecer ao Nelson, né, por ter me escolhido aí para orientá-lo, né. Na verdade, ele trabalhou, na maioria das vezes, em 100%, quase 100% sozinho, porque só me mandava as fotos, olha, vai descobrir o erro, o negócio quase vazando tudo, coitadinho, depois que ele tinha gasto tanto tempo ali, né, imerso no projeto, enfim. E, né, compramos os sensores para tentar melhorar a situação, para tentar detectar. Ele ia fazendo as análises, só mandando as fotos. Olha, estou anotando tudo de 15 em 15 minutos, todos os sensores estão funcionando muito bem, daqui a pouco deu erro nos sensores, enfim, tínhamos que fazer o banho de platina, mas não conseguimos, porque era muito oneroso, né? Tínhamos que conseguir assim, uma ajuda com alguma faculdade, mas não foi possível isso, por causa do tempo que teríamos. E não seria fácil, assim, realmente a gente fazer isso de uma forma, né, conseguir ter os resultados no final, logo imediatamente. Então, a gente deixou isso para lá
e por isso veio a ideia dele de comprar ainda a célula acadêmica para a gente aproveitar, tentar aproveitar os sensores dela, né? O que também não deu uma precisão muito boa, mas foi o que a professora Renata aí, né, até cogitou a possibilidade da especulação mesmo, né? Claro que essa célula ela precisaria, né, passar ainda, né, por alguns testes, né, por vários testes, mesmo fazer o banho platínico para poder realmente a gente ter uma certeza mesmo melhor, né, e termos dados aí até para uma tese de mestrado, né, quiçá doutorado. Mas eu parabenizo ao Nelson aí pela, né, a boa vontade dele, a determinação dele, né, de fazer um bom trabalho. O esforço dele era sábado e domingo, ele me mandando fotos e os resultados, as anotações, era assim, direto. 2 meses dormindo 5 horas por dia. Já fazia o trabalho de madrugada e dormir durante o dia. Minha mulher assim, não sabe nem quem sou eu. A gente começou a fazer uma célula pessoalmente, nós dois juntos, né? Fizemos uma celulinha, né, grandinha, no laboratório mesmo de Niterói, mas aí com a pandemia a gente parou tudo, né? Enfim, mas aí eu quero parabenizar o Nelson, né? Parabéns, Nelson, muito sucesso para você. Nossa, eu tenho a foto. Claro que eu guardo com recordação. Vai estar na minha parede do meu laboratório um dia. Meus parabéns, muito sucesso para você, você merece. Obrigado, né? Obrigado, professora. Espero ter honrado vocês. Nelson, a gente vai se reunir para definir sua nota e já retorna aqui. Você pode ficar aí, tá? Guarda obrigado, mestre. Obrigado. Em particular aqui. Tenso. Nelson, parabéns, Nelson querido. Obrigado, Elô. Nossa. Essa é a minha orientadora, professora. Parabéns, Elô. Professora, por ter apoiado o meu lindinho. Ele sempre foi um inventor. Elô, se apresenta para ela. Ah, sim, desculpa. Foi um doido. Eu só acho que eu vou ter... Desculpa. Gente, eu só acho que eu vou ter que sair aqui. Você vai ter que sair para poder deliberar lá, tá? Depois me apresenta. Raquelzinha. Beijos. Beijos. Nelson, mas que alegria. Cadê o Bittencourt? Eu mandei eu não estou falando com o Bittencourt, a gente está brigado. Ai, Nelson, como é que você está brigado com o Bittencourt se a vida inteira ele... Estou brigado, não, porque tem motivo. Ai, Nelson... Eu mandei para ele o link dizendo que você finalmente estava defendendo, mas não brigue com Bittencourt, porque bens relacionais, Nelson, a gente não corta os laços, tá bom? Não corta os laços. É tipo assim, eu estou criando grau de tolerância a certas coisas, entendeu? Aí eu vou começar a falar com ele, depois eu volto a falar com ele de novo, mas quando eu estiver como engenheiro já. Não, sim. Agora, eu posso fazer uma perguntinha? Que claro. Você não está devendo mais nenhuma disciplina, né? Só nada, fechei. Acabei de tirar um 10 hoje. Ai, que bom. CM2. Passei em CM2. Finalmente, agora você como eu sempre te disse, você é um inventor, é muito inteligente. Agora, sem qualificação, não é? Você não assina embaixo, né? como o seu CREA e com a sua competência. E eu sugiro, claro que você agora tem que procurar um trabalho, né? E com toda a dificuldade que tem para todos os engenheiros, eu recomendo que você monta um projeto a partir desse seu TCC, que está brilhante, pelo que eu entendi. E isso... Olha, que orgulho, sabe? Ouvir da senhora isso. Diretora da Unirio. Não, minha segunda casa. Eu não sou mais, né? Mas para mim vai continuar sendo. Eu estava lá quando a senhora era, então vai continuar sendo. Não, sim, ex-diretor continua sendo. Engenharia. Exatamente. Então, você pega o seu TCC, formata ele para um projeto de pesquisa. Transformar em artigo. Um projeto de pesquisa para submeter ou no Cefet ou no mestrado da UFRJ, na área de
de elétrica ou na UF, Sim. Entendeu? Porque você vai poder ali ter condições de um laboratório mais qualidade. Estou precisando. Com se não tiver, dependendo do projeto, os professores que são pesquisadores vão buscar recursos para que você... Raquelzinha, eu vou colar nela já de eterno. Vou procurar. Ela falou que vai comigo de onde eu precisar. Ela é da onde, a Raquel? A da Estácio. Raquel é da Estácio, minha orientadora. Sim, mas ela não vai para o UFRJ. Não. A gente tem contatos. Isso. Tá bom, olha, eu estou muito feliz. Eluzinha, depois a gente vai comemorar, Eluzinha. Vamos marcar presencialmente para você defendeu muito seguro. Porque às vezes... Eu estava gaguejando um pouquinho, até normalmente eu não gaguejo, é porque eu não dormi essa noite. Eu estou dizendo que você não estava, não. Não, Nelson. Estava não? Seguro. Não, você estava muito seguro daquilo que você fez. Pelo que eu te conheço, não estava mesmo, não. Estava não? Não. Vou te falar uma coisa. Essa noite eu não dormi, cara, essa noite direito, entendeu? Porque eu estava resolvendo um monte de coisa. Eu fiz essa apresentação praticamente de manhã. Agora, eu comecei um pedaço dela ontem. Eu apaguei de cansaço. Aí eu comecei hoje de manhã. Só que eu consegui tentar botar os tópicos mais interessantes que eu achei, entendeu? Para poder... E detalhe, é muito... Gente, vocês não têm noção de quantidade de informação. São 89 páginas esse TCC. Nelson, você estava tão seguro que você foi abusado de corrigir os professores e etc. Você estava muito seguro. Realmente você não deixava o professor terminar a pergunta e você já sabia o que era. Ele ia responder. Com todas as defesas. Se aquilo funciona ou não, eu não sei, que não é da minha área. Funciona. Mas você falou com... Pensa bem. Se não funcionasse, você acha que eu ia ter patenteado? Não, claro que não, Léo. Claro que não. Mas eu digo que você hoje estava assim, realmente muito seguro do que você sabia. Muito seguro do que você tinha feito. E realmente, como a professora Raquel falou ali ao final, né, de todo cuidado, ali de 15 em 15 minutos medir, como se faz mesmo no método científico, como tem que ser. Eu fiz tudo batidinho para não ter dúvida. Sim, lógico. Agora eu posso falar com vocês que estão em off aqui, eu posso falar. Certas coisas eu não posso colocar no TCC e não posso colocar na apresentação. Tudo bem, faz parte. Porque tem dados ali, que senão eu não vou ter dados suficientes depois para fazer o mestrado. A ideia é fazer um ato de continuidade e depois passar para o mestrado e para o doutorado. Se você pega e queima todas as cartelas, depois eu vou ficar me queimando meu chifre 500 anos depois para poder tentar descobrir alguma coisa. Não, faz muito bem. Faz muito bem. Agora, eu acho que eu consegui chegar a um nível acima da minha graduação. Tipo, eu entrei numa tecnologia que nunca ninguém fez para poder honrar meus professores. Sim. A Raquel, que sempre me apoiou, entendeu? Eu conheci ela, inclusive, na aula de tecnologia de energias renováveis, entendeu? E a gente acabou virando grandes amigos, assim, sabe? Pô, foi uma honra ter ela comigo. Ela doutora em química. São 11 anos, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Vocês conhecem a minha história, né, Vitor? Você conhece bem a minha história. Ô, Nelson, olha o seguinte, a questão da observação da banca, e um dos professores da banca, é que na hora que vocês escrevem, vocês esquecem de ter rigor na metodologia da pesquisa. Aí houve esses comentários. Então, o resumo tem que estar dentro das normas da BNT, porque aí evita você ouvir a banca. Mas, na verdade, ela falou isso, mas vou te falar uma coisa. É porque, teoricamente, para quem é técnico da área, entende. Entendeu? Eu fiz o problema que eu errei fazendo um termo muito técnico. O que eu fiz? Olha que você vai ver a introdução, você vai entender o que eu estou falando. Quer ver? Eu fiz um termo muito técnico. A minha introdução, basicamente, é falando isso daqui, ó. Tanto que na própria parte da bibliografia, que eu já estou com a bibliografia já para poder registrar na faculdade, eu estou falando justamente... Eu botar do mesmo jeito, ó. Olha o meu resumo, como é que está, ó. Olha lá. Este trabalho visou, através do ensaio experimental e documental, a possibilidade de se estabilizar o hidrogênio através de um procedimento de hidrogenação direta, gasosa, para utilizar como catalisador, tornando o hidrogênio parte integrante de um novo composto temporário instável para segurar um circuito fechado, ex-composto gasoso, processo de produção de hidrogênio, para ser utilizado em células combustíveis de hidrogênio. Opa, o professor, calma aí, voltando.
Quem sou eu? Eu vou ser o que. Eu vou voltar como professor. Nelson, professor já? Então, eu vou falar para você, tá? Gravando, tá? Bom, voltei. Nelson, foi de comum acordo dessa banca, tá? Que você seja aprovado com 10. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado. Valeu cada hora. Parabéns, Obrigado de coração mesmo. Obrigado, professor Carlos. Se prepare para a gente fazer nosso artigo. Hein? Parabéns, Nelson, pelo teu trabalho, tá? Bem interessante. Você é o nosso futuro cientista, né? Você é da área, com certeza, científica. Quem está falando? Desculpa. Eu, professora Renata. Oi, professora. Desculpa que não estava aparecendo. Desculpa. Obrigado. Eu falei que você é o nosso futuro cientista. Você vai para essa área aí, com certeza. Obrigado. A Elô, professora, ela estava conversando com a professora Raquel, onde vocês saíram. A Elô era diretora da Unirio, da parte de engenharia, na época. E ela me convidou gentilmente a abrir a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deles, que eu debati na mesa redonda com o diretor da Universidade Federal de Minas Gerais, com eles na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2014. E eles foram tão amorosos comigo, quando eu estava chateado com a Estácio, que eles praticamente queriam que eu fosse para a Unirio na época. Eu falei, não, um dia eu vou fazer prova, mas não agora, não de graduação, eu vou continuar na Estácio, porque eu sou persistente. Eu comecei lá, eu vou terminar lá. Bom, agora não pode cuspir no prato que comeu, não, hein? Tá isso mesmo. Agora. Não, você sabe, Rapazinha, você sabe que eu sempre defendi Estácio em todos os lugares que eu sempre fui, né? Todos os cantos que eu sempre fui. Meu LinkedIn, inclusive, está lá registrado, Estácio de Sá. E eu tenho muito orgulho. E eu sempre falei para todos da minha equipe, quem faz a pessoa não é a universidade. A pessoa que faz a universidade. Exatamente. Ou seja, se todo mundo fizer projetos de pesquisa inovadora, a Estácio vira uma instituição com esse tipo de instituição de pesquisa. Enquanto todo mundo quiser tirar diploma só para botar na parede e achar bonitinho, então vamos continuar nessa mesma. E todo mundo fica com o mesmo grau no mercado. Bom, deixa para a gente ir finalizando. Tem algum convidado que quer dar alguma palavra aí, já que tem bastante gente aí? Tem quantas pessoas? Eu gostaria, por favor. Brevemente, porque a gente está com o horário apertado, tá, gente? Por favor, vai lá. Amanda? Sim, boa tarde. Eu sou a Amanda, eu sou a mulher do Nelson Sintra. E, assim, eu estou muito emocionada, acompanhei de perto, foram milhões de tentativas e erros, mas, literalmente, assim, ele se mostrou incansável. Eu não estou dizendo isso porque eu sou mulher dele, não. Eu estou dizendo isso porque eu acompanhei de perto. Eu estou muito emocionada e eu queria agradecer não sei se eu chamo de professora, de mestre, doutora Raquel, não sei, orientadora Raquel, dentro de uma agenda mega apertada dela, sempre atenciosa com o Nelson. E agradecer a banca também, né? É legal, assim, esse TCC que eu estou assistindo aqui, essa defesa é diferente para mim, ela tem um gostinho especial. E, amor, parabéns, esse 10 aí foi mais do que merecido, vamos comemorar, viu? E eu vou te ter de volta, né? Um pouquinho. Vai ter teu namorado, vai ter teu marido de volta. É isso, gente, porque o tempo está curto. Obrigada a todos. 2 meses, gente, 2 meses. Quase 2 meses e meio. Com esse tempo agora, 2 meses e meio. Parabéns, Amanda. Você realmente é uma pessoa muito paciente, tolerante. Ela merece o 10. Nem sempre é fácil, não. Brincadeira. Muito dia de sol aqui em casa. É uma boa causa. Muito dia de sol e em vez de poder ir para a praia terminando o TCC. Nossa, foi duro. Mas, se Deus quiser, vai valer a pena. Eu ainda vou bater no peito e ainda falar, fui da Estácio. Eu estava na Estácio lá. Já estava lá defendendo. E vocês vão ter orgulho de falar, tecnologia brasileira. Meu aluno. Pessoal, vamos lá. Tem mais alguém querendo fazer alguma colocação, além da Amanda? Rapidinho. Eu sou o Rafael, coordenador do Nelson. Orientador também. Parabenizar ele pelo trabalho. Sei que ele sofreu bastante conhecer esse cara, acho que bem no começo da carreira dele, ainda estava no ensino médio quando eu conheci ele. Mas queria parabenizar ele pelo trabalho, título de engenheiro. Bem-vindo ao clube, porque agora começa a diversão, cara. Parabéns. Rafael me ajudou muito na parte de toda a formatação desse trabalho. Rafael é da UFRJ, formado pela UFRJ. É um cara que está fazendo mestrado agora, um cara que conhece. Se existe um cara chamado a palavra nerd, Rafael. Se eu botar no Google nerd, Rafael. É o cara. Tem que ver o TCC desse cara. 100 e tantas páginas.
Agradeço aí. Parabéns. Muito projeto junto. Obrigado. Parabéns, Nelson. Excelente, hein? Obrigado, gente. Obrigado de coração. Bom, pessoal, a gente precisa encerrar porque os professores têm compromisso, né? Agostinho, ia falar alguma coisa? Pode falar, Agostinho. Desculpa. Então, nossa, eu fui surpreendido, né, pelo convite do Nelson, assim, de repente, e fiquei muito orgulhoso desse cara. Ele é um gênio mesmo, né? E é um tema extremamente importante, porque eu, pessoalmente, me preocupo muito com essa questão aí. Eu tenho olhos muito bacanas para isso aí. E, realmente, Nelson, você foi como no jogo de buraco, não é? Você foi aquele valete assim que entra entre o 10 e a dama para fazer a canastra real, entendeu? Obrigado, grande sacação mesmo. Eu quero conversar com você após. Tá bom, a gente conversa em off. Sobre esse assunto, ok? Tá bom, fechou, me chama. Orgulhoso por você. Parabéns, muito obrigado aí. Obrigado, tá? De coração. Tá, pessoal, desculpa, a gente precisa só encerrar, porque tem outras trabalhos mestre. Da continuidade. Nelson. Obrigado, professor Carlos. Obrigado de coração. Agora tem a parte final para você passar as informações para a bibliografia. Você está para essa 11, né? Já tem informação bibliográfica já pronta, já. Já posso lhe passar, já tem tudo pronto. Mas é porque, senão, você deu sorte. Se tivesse alguma mudança no teu conteúdo, você teria que alterar. Tem que alterar. Eu sou confiante, mestre. Não, mas você vai salvar essas informações e tem que pegar a assinatura dos professores também, tá? Fechou, mestre. Obrigado. Tá? Depois eu quero cumprimentar vocês pessoalmente. Tá. Vou pessoalmente cumprimentar. Pessoal, obrigado, Nelson. Desculpa o atraso e agradeço pela tolerância do prazo, tá? Desculpa. Professora Renata, obrigado. Professora Raquel, parabéns. Um abraço a todos. Obrigado, Raquelzinha. Obrigada, professor. Um abraço a todos aí. Tchau, gente. Obrigado.